Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui falando de mais algumas novidades, dessa vez na área trabalhista. Tivemos agora, recentemente, alguns precedentes repetitivos do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E nós estamos aqui com a nossa sócia, Juliana Sábio, para falar um pouquinho sobre alguns dos temas que foram abordados, tá? Juliana, muito obrigado aqui pela presença. Eu acho que o primeiro tema que a gente poderia abordar é que métodos alternativos de resolução de conflitos judicial, extrajudicial, têm sido incentivados nas mais diversas áreas, nos ramos do direito. E o FGTS é sempre um assunto que gera muita dúvida. Pendências com FGTS são passíveis de algum tipo de acordo extra ou judicial? Bom, Rodrigo, obrigada, prazer estar aqui. Havia muita controvérsia, né, sobre a regularização do FGTS numa audiência trabalhista por meio de um acordo. A empresa tem alguns meses pendentes ou nunca recolheu o FGTS e resolvia-se isso muitas vezes num acordo trabalhista, dando quitação ao contrato de trabalho que incluía os depósitos fundiários. E havia discussão se isso era válido ou não, porque o FGTS precisa ser depositado na conta vinculada do trabalhador. E agora, uma das teses pacificadas do TST é que esse pagamento, qualquer pagamento que não seja feito na conta vinculada, ele não é considerado para fins de quitação do FGTS. Entendi. Olha, eu já participei de diversas discussões envolvendo a execução fiscal do FGTS e é uma tortura, porque o sistema da Caixa não conversa com o sistema da Procuradoria, que não conversa com a Justiça do Trabalho. Então, se tem um assunto para que vocês que estão nos ouvindo, nos escutando, fiquem ligados e atentos, procurem um especialista antes mesmo de pagar, é com relação ao FGTS. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, Juliana, seria com relação aos motoristas que transportam valores, né, em dinheiro, pecúnia. Como que fica a responsabilidade com relação... Eles teriam algumas vantagens? Teria algum adicional? Como que fica a questão desses profissionais e nesse modelo de trabalho? O que o TST pacificou agora não se refere aos motoristas de transporte de valores de instituições financeiras, né? Mas esses motoristas que transportam valores que não são necessariamente em dinheiro, transporte de carga, algo que tenha valor. Porque esses motoristas, eles estão expostos a riscos maiores do que os motoristas que não transportam nada. Então, eles são alvo, né, eles são alvos de possíveis assaltos. E há muita reclamação trabalhista no sentido de pedir um dano moral, porque eu não fui treinado, estresse, o medo, ou às vezes relatos reais de assaltos, de situações vivenciadas por esses motoristas, porque estavam transportando valores ou cargas muito valiosas, né, que têm um valor econômico. E aí agora foi pacificado que é presumido o dano moral desses motoristas que não recebem, né, que não foram contratados com treinamento específico para transportar valores, então não precisa se provar nenhum dano, e o dano moral ele fica presumido para esses motoristas. E aproveitando o dano moral, foi a expressão que você utilizou, nós tivemos alguma inovação, algum precedente tocando na questão da indenização por danos morais no ambiente do trabalho? Sim, tivemos algumas situações falando sobre o dano moral. Uma delas é a dispensa do trabalhador por justa causa quando ele é acusado de algum ato de improbidade. Se essa justa causa, esses fundamentos, né, que justificaram aí a dispensa por justa causa não convencerem a Justiça do Trabalho e essa justa causa vier a ser revertida, também há uma indenização por dano moral que não precisa de prova, né? A consequência, o dano moral, ele já vai ser inerente a essa reversão por justa causa se a pessoa foi acusada de improbidade e a improbidade não foi devidamente comprovada aí numa reclamação trabalhista. Uma outra situação também que gera um dano moral presumido é para os trabalhadores que atuam em limpeza e conservação em áreas públicas, né? Áreas externas que não tenham à sua disposição um local adequado para fazer suas refeições, para irem ao banheiro, né, que não tem um banheiro disponível, também há um dano moral presumido. Por outro lado,
também se consolidou que não é presumido dano moral quando o trabalhador deixa de ter a carteira assinada, né? Não tem o registro, seja da admissão ou da demissão, esse dano moral ele não é presumido. O trabalhador ele precisa efetivamente comprovar os prejuízos para que eventual indenização seja fixada. E uma outra questão também é a revista, né? Muito se discute acerca da validade de revista dos empregados. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque a revista ela não pode ser na pessoa, ela tem que ser nos pertences da pessoa, de maneira impessoal, de maneira geral. Então, tem que ser com todos, ou tem que ser de maneira aleatória, sem que haja direcionamento específico para um funcionário. Não tem que ter toque, né? Não pode colocar a mão na pessoa. Então, se a revista ela for visual e só nos pertences, não gera direito ao dano moral. Mas aí é avaliado caso a caso como é feita essa revista, se há alguma exposição, né? É uma situação vexatória, não pode ter esse tipo de exposição desnecessária. Perfeito, uma individualização, né? Tem que ser um critério geral. Juliana, mudando de assunto, com relação às comissões que são pagas no caso de venda de produtos dentro do sistema financeiro. Hoje a gente assiste, né, uma gama de produtos que os bancos ofertam. E como que fica isso diante das novas diretrizes? Sim, havia uma discussão também se o empregado bancário que precisava vender produtos de outras empresas pertencentes ao grupo econômico da instituição financeira, se ele precisava receber algo a mais por isso, porque não era exatamente do seu empregador. Mas o grupo econômico ele é considerado como um empregado único, e aí entendeu-se que o que ele vende para essas empresas, de produtos para essas empresas dentro do grupo, faz parte das suas atribuições e que não seria devido nenhum valor a mais por isso, a não ser que tenha havido um ajuste diferente disso no ato da contratação, senão faz parte das atribuições. Entendi. E aí nós temos comissões para outros profissionais de outras áreas, de outros segmentos. Tivemos alguma inovação, direcionamento sobre esse assunto? Sim, tem 2 pontos para os vendedores que recebem por comissão, né? Então, se o vendedor realiza a venda e essa venda depois ela é cancelada, ela é estornada, o cliente, o comprador desiste dessa venda, o vendedor continua fazendo jus às comissões, porque o cancelamento, né, ou a venda frustrada, ou a inadimplência do comprador, ele é um risco inerente ao empreendimento que não pode ser transferido para o empregado. A função do empregado é vender. Uma vez que ele conseguiu finalizar a venda, se essa venda foi paga, foi entregue, se deu defeito, alguma coisa, aí já não é mais não tem mais a ver com o contrato dele. Então, encerrou ali o trabalho dele de venda, ele vai receber as comissões. E um outro ponto é que as comissões, elas são devidas, consolidou-se que elas são devidas nas vendas a prazo, em que são embutidos juros, encargos financeiros e o valor aumenta, as comissões, elas são devidas sobre esse valor global, incluídos juros e encargos financeiros. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Essas foram mais algumas inovações dentro do ambiente do trabalho, da área trabalhista, né, provenientes desses precedentes repetitivos do TST. Fica por dentro destas e outras alterações normativas, alterações legislativas, seguindo todos os nossos canais, YouTube, Spotify, bem como as nossas redes sociais. Fique à vontade também para apresentar suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado e até a próxima.